Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã de sábado para participar da Escola do Espírito Santo. Você vai desfrutar de ensinamentos que podem mudar radicalmente o curso da sua vida. Eu estou me referindo à Palavra de Deus, aquela que representa a própria boca de Deus falando ao meu e ao seu coração. E hoje nós vamos meditar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre o comportamento humano em relação ao seu próximo. Não são poucas as pessoas que em seu dia a dia enfrentam dificuldade nos seus relacionamentos e vivem buscando justificativas para os seus fracassos. Várias delas acusam pessoas por seus erros. Outras ainda apontam o comportamento alheio como responsável por seus desastres e tantas outras que têm grande habilidade para julgar e exigir mudanças de todos ao seu redor, mas não possuem humildade suficiente para reconhecer que a primeira mudança que realmente precisa acontecer é na sua própria forma de agir e viver. Precisamos lembrar que para acontecer uma melhora nos relacionamentos e no seu ambiente social, a primeira mudança que precisa ser feita é na sua própria forma de viver e de agir com as pessoas. Ou seja, quando você muda, tudo também muda ao seu redor. Para melhor entender este assunto, quero te convidar a abrir comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12, que nos diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Assista a mensagem a seguir e entenda o que é necessário você mudar nos seus comportamentos para que tudo comece a ser diferente, especialmente nos seus relacionamentos. Fique conosco, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Irmãos, esta é uma parábola, né? Jesus usava de muitas parábolas. Muitos o admiravam pela sua autoridade, muitos o admiravam pelo seu poder, mas muitos também o admiravam pela sua sabedoria. Ele várias vezes foi chamado de mestre, em virtude da sua sabedoria, né? E diante desta situação aqui, havia um doutor da lei, depois se você puder ler, havia um doutor da lei que começou a questioná-lo, como era possível, que era necessário para que ele pudesse herdar a vida eterna. E ele então, esse doutor da lei, transmite ao Senhor Jesus: amar a Deus de toda a tua intensidade, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, esse doutor da lei ainda questiona ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então profere a parábola do bom samaritano. Bom, irmãos,
vendo esta parábola, vendo esse texto, nós precisamos ver a aplicação desta parábola para as nossas vidas atuais, a nossa vida hoje. Qual é a aplicação que nós vemos desta parábola para a nossa vida de hoje? E eu quero compartilhar com você a primeira coisa, que o viajante aqui nesta ocasião, o viajante que aqui foi citado, refere-se à natureza humana, refere-se ao homem humano, refere-se ao homem de hoje, né? O viajante aqui que ficou caído, ele é igual àquele que hoje eu e você vivemos errantes pelo mundo, vivemos aí lutando contra as aflições deste mundo, porque a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 119, verso 19, o salmista diz: eu sou peregrino nesta terra, não escondas de mim o teu mandamento, sou peregrino. Então, irmãos, nessa sua trajetória de peregrino, nessa sua trajetória, nesta vida, nesta terra, é preciso vigiar. Mas o viajante aqui que caiu, que foi acometido por aqueles salteadores, sou eu e é você que temos que estar vigilantes, porque o próprio Jesus não enganou ninguém. Ele diz lá no livro de João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a primeira coisa que nós vemos é que nós estamos aqui como peregrinos, e é necessário estar atento, estar vigilante, estar desperto, para que vejamos o que anda ao nosso derredor, vejamos o que anda nos buscando, anda nos olhando, enfim. E uma segunda coisa que nós vemos nessa parábola de Jesus, a Bíblia diz que aquele homem andava viajante, e ele caiu nas mãos dos ladrões. Caiu nas mãos daqueles salteadores. A queda aqui, irmãos, simboliza o pecado, simboliza o nosso próprio adversário, simboliza a distância do Senhor, simboliza o pecado. A Bíblia diz, irmãos, fala sobre a queda original. A Bíblia fala sobre a nossa queda original. Lá no livro de Romanos 5:12, a Bíblia diz: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte, e passou a todos nós. Quando Adão pecou, o seu pecado gerou a morte, e este pecado foi passado a todos nós. É necessário mudança, é necessário aceitar Jesus, é necessário transformação para que você vença essa situação. E a Bíblia também diz, irmãos, ainda falando de ladrões, salteadores, a Bíblia diz no livro de João 10:10, que o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus continua dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Os salteadores estão aí, irmãos. Ele quer destruir, ele quer roubar. Ele é o ladrão da sua fé, ele é o ladrão da sua esperança, ele é o ladrão do amor, ele é o ladrão do entendimento, ele é o destruidor da família, ele é o destruidor das finanças, ele é o destruidor da saúde. Veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia também diz, irmãos, que aquele homem ficou então caído. Aquele homem ficou caído, meio morto. A Bíblia diz que ele ficou meio morto, despido e meio morto, quase morto. O que quer dizer isso? Isso quer dizer a nossa sociedade de hoje, que busca preencher o vazio, busca preencher as lacunas dos sentimentos, das emoções, mas não consegue. Estão quase meio morto, não consegue alegria. Às vezes
quer se alegrar no dinheiro, quer se alegrar em orgias, quer se alegrar em tantas outras coisas, porque está meio morto. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. As pessoas vivem, talvez a doença do século é a doença da alma, a depressão. Vivemos pessoas que estão fisicamente vivas, mas emocionalmente meio mortas. Essa é a realidade. Caídas porque o pecado, porque o adversário das nossas almas, numa determinada ocasião, ouviu uma determinada palavra, ouviu uma determinada situação, participou de algo que não queria, mas agora o remorso, agora aquela situação lhe deixa meio morta. Assim era a situação daquele homem, né? Assim era a situação daquele homem. Isso não é novidade, irmãos. No livro de Isaías 1, versos 5 e 6, a Bíblia diz que quando o povo desobedeceu, os mandamentos, a lei do Senhor, a Bíblia diz que o profeta Isaías diz que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. No verso 6 ele diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas. As pessoas, quando não ouvem a palavra do Senhor, ficam caídas, ficam meio mortas. Mas eu quero te dizer, quero te dar uma boa notícia. Jesus está te esperando. Jesus está te aguardando. O bom samaritano vai passar. O pai está esperando o filho pródigo. Eu não sei por que você se distanciou, eu não sei por que você andou longe, mas a Bíblia diz no livro de Lucas 15, 24, que quando o pai avista o filho pródigo que está voltando, bem de longe ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Comecemos a nos alegrar. Assim é também quando você, por qualquer razão, estiver caído, achando que não tem mais solução, achando que a vida já não tem e não faz mais sentido, talvez vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, morto emocionalmente. Eu quero te dizer que o leão da tribo de Judá está passando. O leão da tribo de Judá quer ter um encontro com você. Mas a Bíblia diz que aquele homem então recebe a visita daqueles salteadores, dos ladrões. Eles levam tudo que tem, machucam ele, ele fica caído. E a Bíblia diz então que passa por ali os levitas e também passam por ali os sacerdotes, né? O sacerdote e os levitas passam e nada fazem. Aquele homem continua caído. Aquele homem continua ali caído. E eu quero dizer uma coisa para você: quem são esses que passaram e deixaram aquele homem caído? Às vezes são pessoas que estão na nossa igreja, às vezes pessoas que estão em várias igrejas, mas que cumpre uma obrigação, que cumpre uma cerimônia, que cumpre algo, mas não vive esse algo, que ouve esse algo, mas não pratica esse algo. Eu quero te dizer uma coisa: não basta você acreditar, é preciso, além de acreditar, realizar. O barco da sua vida tem 2 remos, é preciso crer e é preciso agir, fé e obras. É assim que esse barco vai avançar. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Tiago 2,17, porque a fé sem obras é morta em si mesmo. Ah, mas eu creio, eu acredito em Deus, eu sou de Deus, eu sou cristão. Mas só acreditar não é suficiente. Porque eu quero dizer para você, o mesmo livro de Tiago 2,19 diz que até os demônios creem que Deus existe, creem e estremecem. A única diferença é que nós cremos e praticamos as obras. Não faça como aquele sacerdote, não faça como aquele levita, que apenas acredita, conhece, respeita, mas não sai dos pensamentos, não sai da memória. A Bíblia diz também, irmãos,
no livro de Tiago, mas eu não tenho nada com isso, eu nem vou me meter. De repente você pensa assim, né? Às vezes tem um irmão precisando de uma ajuda, precisando que você estenda as mãos, mas você fala assim, não, eu não tenho nada com isso, eu tenho que cuidar só dos meus problemas. O mundo anda tão individualista, o mundo anda tão egoísta, que as pessoas cada vez mais pensam em si. Até os produtos nas lojas, supermercados, são feitos agora para uma pessoa. A família de um só está virando moda, mas nós temos como igreja que resistir a isso e ministrar o amor, ministrar a compaixão. A Bíblia diz no livro de Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que pode ajudar, se você sabe o que pode fazer e não faz, você comete pecado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que então aquele homem é atacado pelos salteadores, ladrão das nossas almas, das nossas esperanças, fica caído, ferido, perde tudo. Passa o sacerdote, passa o levita e nada faz, e aquele homem continua caído. Mas aí vem um terceiro homem, diz a parábola, samaritano, e a Bíblia diz que então ele se move de íntima compaixão. Quem é o samaritano? O samaritano é o próprio Senhor Jesus. O samaritano na minha e na sua vida é o próprio Senhor Jesus, que te viu caído, que te viu caída, ferido, machucado, e que teve íntima compaixão. Ele teve íntima compaixão. Ele veio atender os necessitados. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixará. Não importa a sua posição, não importa o seu nome, seu sobrenome, o que você fez. A Bíblia diz que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. A Bíblia diz ainda no livro de Marcos 2,17 que Jesus dizendo: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores que precisam do arrependimento. O bom samaritano vai passar. O bom samaritano vai passar. Talvez você está achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas o samaritano vai estender a mão. O bom samaritano vai estender a mão. E a Bíblia diz então, irmãos, que aquele homem, o bom samaritano, para, movido de íntima compaixão, e vem, e naquele local ali mesmo, ele já começa a curar os ferimentos, começa a curar as feridas, né? E pega então o azeite e o vinho, né? A Bíblia diz então que ele entra com o vinho e com o azeite. O vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado lá na cruz. A Bíblia diz lá no livro de 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vai purificar, vai entrar nesse vazio, vai entrar nessa situação, essa lembrança, essa memória. O sangue de Jesus vai trabalhar e Ele vai purificar a sua vida do pecado. A Bíblia diz que Ele, além do sangue, além do vinho, Ele também passa o azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de João 14,17, irmãos: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Aquele bom samaritano, que é o próprio Senhor Jesus, chega, ministra a cura dos ferimentos, ferimento da alma, ferimento físico, ferimento de relacionamento. O sangue de Jesus vai passar. É importante você estar com Jesus. O sangue passa pelo corpo, irmãos. O sangue passa pelo corpo. Quando você está em comunhão com Deus, quando você está no corpo de Cristo, o sangue passa pelo corpo. E a Bíblia diz que Ele também deixa o Espírito Santo para ir curando, para ir falando. E Ele o leva para a hospedaria. Ele leva para o hotel. A Bíblia diz então que leva para a hospedaria. O que é hospedaria, irmãos? Ele o leva para a igreja. Talvez aquela pessoa está ferida, talvez aquela pessoa está magoada,
É preciso curar, é preciso trabalhar, mas é preciso manter aquele tratamento. Tem coisas e tem situações que não se resolvem instantaneamente. É preciso de um tratamento, é preciso de um longo tratamento. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Tiago 2,8: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura e a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É na igreja, é na hospedaria que você vai encontrar o amor de Deus. É lá na igreja que você vai ser acolhido. É lá na igreja que você vai crescer na graça e no conhecimento. Você precisa passar um tempo na hospedaria. Você precisa estar na hospedaria. Jesus te enviou para a hospedaria. Ele enviou e deixou lá recursos, palavra, o Espírito Santo, louvores. Ele deixou lá 2 dinheiros. A Bíblia diz que ele deixou e diz: ó, eu estou indo, estou deixando aqui você na hospedaria, e se faltar algo, quando eu voltar, eu acerto. A Bíblia diz então que aquele homem é deixado na hospedaria. E aí tem lá o hospedeiro. Quem é o hospedeiro, irmão? Quem é o hospedeiro? O hospedeiro sou eu e é você que já conhecemos a palavra. O hospedeiro sou eu e é você que já conhecemos esse Jesus, que aqueles que ainda não conhecem precisam ouvir falar. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Ezequiel 3,17, fala sobre o hospedeiro. A Bíblia diz assim: e eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. E a Bíblia também diz que havia um certo questionamento. Havia um certo questionamento sobre o reino de Deus. E Jesus então, elucidando, explica que haverá uma separação entre os bodes e as ovelhas. E ele continua dizendo, diz: porque tive sede, não me deste de beber, porque tive fome, não me deste de comer, porque eu era estrangeiro e não me hospedaste, porque eu estava enfermo e não foste me ver, porque eu estive preso e não me visitaste, e porque eu estava nu e não me vestiste. E os discípulos então questionam e falam: Senhor, mas quando nós fizemos isso? Quando não te demos de comer, não te demos de beber, não te hospedamos, não fomos te visitar quando estava enfermo, não fomos te visitar quando estava preso, não te vestimos quando estava nu? Quando nós fizemos isso? E aí no livro de Mateus 25:40, Jesus diz: em verdade vos digo, quando não o fizestes a um dos meus pequeninos, a mim não o fizeste. Então, o Senhor hoje está te dando uma oportunidade de se tornar um hospedeiro, de se tornar uma pessoa que pode anunciar a palavra lá na tua casa, lá no teu lar, lá na tua família. Mas a Bíblia termina a parábola dizendo que o samaritano então leva para a hospedaria, deixa lá 2 dinheiros, diz: ó, se falta, cuida dele, faz tudo que ele precisar aqui, fala, cuida, alimenta, faz tudo que ele precisar. E se faltar alguma coisa, eu acerto quando eu voltar. Jesus está dizendo que ele voltará. O bom samaritano está dizendo: eu vou, mas eu voltarei. Vai cuidando dos meus irmãos, vai cuidando dos meus filhos, vai cuidando do meu povo, porque eu vou voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz, irmãos, também no livro de João 14:3, para confirmar isso, ela diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus vai estar contigo. Jesus vai conduzir você em mansões celestiais. Fique firme, não se desvie da hospedaria, não se desvie da palavra, não se desvie do amor de Deus. Ame a Ele sobre todas as coisas. Aquele doutor da lei estava questionando. Aquele doutor da lei: que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus estava dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, ao fim da parábola, ele entende que quem ama o próximo para ajudar o caído, cura as feridas do caído,
leva para a hospedaria, alimenta e levanta aquele que está caído. Este é o seu próximo. Jesus nos deixou um mandamento. Ele diz lá no livro de João 15:12: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ame ao seu próximo, não às vezes como a você mesmo, mas ame como Jesus amou. Ame como Ele, sem reserva, perdoando, fazendo uso do perdão. Se te ofenderem na face direita, baterem na face direita, ofereça à esquerda. É assim que Jesus amou a mim e a você. Glorifique a Ele, aprenda com Ele, estenda a mão para o seu próximo, e quando você fizer isso, o nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser exaltado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que neste mundo somos hospedeiros do Senhor. Portanto, precisamos dar bons frutos, pois não é possível uma árvore boa dar maus frutos e nem tampouco uma árvore má dar frutos bons. E a vontade de Deus é que esses bons frutos permaneçam, como podemos verificar no livro de João, capítulo 15, versículo 16, que nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus escolheu você para ser uma bênção na vida das pessoas. Fique firme na presença do Senhor e comece a produzir bons frutos na vida de todos aqueles que te rodeiam. Eu tenho certeza que Deus fará também uma grande obra na sua vida e você também colherá muitas bênçãos e milagres. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos ver nossa agenda para esta semana e eu volto para orarmos juntos. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30. Terça, culto de oração com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, culto de campanha. E no sábado, culto de louvor no Jardim Panorama. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Onde quer que elas estejam, seja na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, numa situação de aprisionamento físico ou espiritual, nós suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha visitar todas estas pessoas, dando refrigério à sua alma, operando cura no corpo e na mente. Retira todo sentimento de desânimo, de falta de fé, fortalece o emocional, o sentimental. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.